para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 29 de maio de 2024. Minha gente, Rio Grande, povo gaúcho ainda sendo chicoteado pelas águas. Região metropolitana, Porto Alegre, interior do estado, tem municípios aí que foram literalmente arrasados. Não sobrou nada. O pessoal, inclusive, está se mudando, perdendo seus terrenos, fazendo negociações com prefeituras, etc. e tal, mas não refazendo suas moradias, seus negócios naqueles ambientes onde foram alagados, completamente comprometidos. Meu amigo Afonso Praça Batista. Temos aí o Inter, então, que foi derrotado ontem, e temos aí o Grêmio, que hoje enfrenta o The Strong. Que é uma decisão para o Grêmio Porto Alegrense, mais uma vez. Me permita só uma pequena correção ao meu amigo Jaime, é o seguinte: o Internacional precisa golear para chegar em segundo. Ou seja, é quase que impossível, ele vai ter que passar por uma repescagem entre um adversário terceiro da Libertadores para ver se permanece na Sul-Americana. Oxalá que não seja o Grêmio o terceiro aí para enfrentar o Internacional, caso não consiga prosseguir na Libertadores. Eu sinceramente acho que o jogo hoje, para o Grêmio, em função da mobilização da torcida e desse estado que se criou em Curitiba, me parece favorável ao tricolor. Acredito que o Internacional ontem cumpriu uma saga natural dos últimos anos do Internacional, que é em momentos decisivos o psicológico bater e alguns jogadores, o René como um dos principais protagonistas nesse tipo de situação, acabarem comprometendo, né, a atuação do time, o que é muito triste, e efetivamente os colorados não estão felizes. Eu, como gremista, evidentemente, acompanhei o jogo, não secando como outrora, porque estou compadecido com a atual situação do Rio Grande do Sul, e seria interessante que a autoestima dos gaúchos, vamos dizer que aí desses 40% de gaúchos que são colorados possa ser regenerada, né? Porque total a maioria é gremista, mas com uma vitória colorada, né? Então o drama colorado entristece ainda mais aqueles que estão sofrendo. E eu acredito que hoje o lado tricolor, né, usando toda a experiência trágica como motivador, como uma mola impulsionadora da força tricolor, possa fazer um score favorável em Curitiba. Afonso Praça Batista. Eu acho que nós vamos discutir por muitos e muitos anos o que está acontecendo atualmente no Rio Grande do Sul, porque aconteceu muitas coisas para nós aprendermos. Mas uma das coisas que apareceram praticamente como um novo conceito é a incapacidade, digamos assim, das pessoas estabelecerem que fake news, na tradução literal do inglês, é notícia falsa. Ponto. Fake news é notícia falsa, ou seja, é mentira. E isso é uma coisa muito engraçada, porque existe desde o mundo é mundo, inclusive mentira. Dentro da guerra, né? A guerra, existe muita mentira, existe muita bravata, né? O blefe no pôquer. Então as pessoas, elas querem efetivamente punir a mentira. Bem, o problema é reconceituá-la. Ou seja, hoje, sinônimo de fake news é crítica. Basta eu criticar alguém poderoso, embora tenha provas de que ele tenha cometido isso, tornou-se fake news. Né? Então, assim, o sujeito vai lá, ele faz qualquer coisa errada, nós temos provas que ele fez coisa errada, e em determinada situação ele mostra evidência e vem a crítica. Olha, fez coisa errada. Não, isto não passa de uma fake news. Atentado à democracia. Exatamente. Como se fosse algum... que está mudando a estrutura do poder em Brasília, isso era claro e evidente. Quando o Lula ganhou em dezembro, falei no programa aqui, tem documentado, é só procurar, simplesmente o seguinte: eu disse, o Lula não virá com raiva de todos, ele virá com raiva de alguns e se vingará. E o Bolsonaro está inelegível, Dallagnol está em casa de meias até 2030,
e por alguma coisa, inclusive talvez pior a emenda do que o soneto, deixaram o Sérgio Moro. O discurso de Alexandre de Moraes, no justo julgamento do TSE, estabelece um julgador muito díspare daquele que não tem tolerância a nada, inclusive a descumprimentos de garantias constitucionais e legais dos advogados. Então, nessa situação, gente, a reestruturação do Congresso Nacional e uma certa oposição aos ditames e aos interesses do PT e do presidente Lula, estabelece realmente um reorganizar. Ou seja, houve uma caça, né, uma caça com C cedilha, atrás daqueles que eram símbolos da luta contra, né, aquela luta antipetista, mas também houve um reacomodar daqueles que são híbridos, né, que são massa mole, que se adaptam a qualquer tipo de superfície. Temos muito ainda a discutir sobre isso, existe 2 anos e tanto ainda de governo Lula pela frente. A grande questão e a grande dúvida que eu tenho é que hora que a verdade voltará, que nós vamos parar de acusar outros que dizem a verdade de debatedores de fake news. É complicado. Agora eu vou falar com o Afonso Praça Batista. Na mesma toada do Jaime, até porque eu acho que não tem muito o que a gente inventar de pauta aqui. Nós estamos no meio de um furacão e eu acho que temos que debater realmente o que está acontecendo. Eu acho que a metade, talvez grande parte dos porto-alegrenses, não sabia, por exemplo, que Porto Alegre estabeleceu conceitos que são até de maneira falaciosa. Por exemplo, o Muro do Guaíba. Não, é o Muro do Rio Jacuí. Ponte elevada sobre o Rio Guaíba. É a ponte elevada sobre o Rio Jacuí. O Jacuí, ele termina justamente na usina do gasômetro. Ali começa o Guaíba, ali começa o Lago Guaíba. Então, existe muita questão a ser discutida e uma delas, fundamental agora, é que a questão é o assoreamento dos rios. Quando há qualquer tipo de evento atípico, qualquer tipo de evento climático, ou enfim, acidentário e tal, as pessoas tentam efetivamente trazer algum tipo de responsável para isso. Eu não tenho dúvida alguma, e eu falei isso desde o início, é o seguinte: Porto Alegre foi convidada duas vezes o ano passado para o que aconteceu agora no mês de maio. 2 vezes. Se não se preocuparam com prevenção, ou se não teve tempo hábil para prevenção, daí é outros 500. A questão é que não é inarredável que o evento climático foi dramático. Que talvez, se repetir, vai ser... Oxalá que não se repita agora, tão seguidamente, mas provavelmente vai demorar muito tempo para que essas conjunções, elas efetivamente possam levar a esse resultado. Porque o resultado, ele é de um super El Niño, de uma temperatura altíssima, que fez com que aumentasse 1%, 1 grau ou 2 graus, a temperatura do Pacífico, evaporando todo esse manancial de água que efetivamente veio e foi derramado pelo Rio Grande do Sul em 3 oportunidades. Sendo que uma oportunidade que foi uma avenida vinda do Amazônia e um bloqueio ali no centro-oeste e no sudeste. Isso não dá a capacidade de nós outros não cobrarmos que tenhamos um processo não só material de segurança, ou seja, não só um processo de desocupação das áreas ribeirinhas, um processo ambiental de preservação das matas ciliares, o próprio estudo do assoreamento dos rios ou não, até porque rio profundo não toma velocidade, mas sobretudo, e eu acho que principalmente, um protocolo para que nós possamos encarar a crise. Com todo o respeito às autoridades constituídas, e tem o maior respeito e nós temos que escutar. Aliás,
Muitos dos que, infelizmente, pereceram nessa situação, pereceram porque não ouviram as autoridades. Muitos que perderam, que efetivamente foram resgatados, e muitos, aqueles que nem quiseram ser resgatados, não ouviram as autoridades. Porque eu não estava no Rio Grande do Sul quando houve o começo, né, há um mês atrás, mas estava acompanhando e o governador dizia, vai haver uma maior catástrofe, vai haver uma maior catástrofe. E mesmo assim as pessoas não acreditaram. Eu digo isso pela minha cidade, Palmares do Sul, que fica na Lagoa do Casamento, ou seja, fica do outro lado, lá pro lado do litoral, e muitas pessoas tiveram que ser resgatadas 10 dias depois do começo da enxurrada, da enchente na serra. Então as pessoas elas têm que ouvir isso, mas precisa ter um protocolo de defesa, em que efetivamente, no momento em que tenha um evento desse, tomara não tão gravoso, mas pode ser até menor, porque nós tivemos, o nosso sistema climático, ele é um sistema climático agudo. Quantas vezes temos ciclones que destelham casas, que as pessoas ficam desabrigadas, não é só enchente, né? Nós estávamos reclamando há 6 meses, há um ano atrás, sobre uma seca violentíssima que estava trazendo problemas para a nossa agricultura, e o gado morrendo de sede, enfim. Nesta situação, o poder público tem que entrar de maneira organizada. E com todo respeito às autoridades, não foi isso que aconteceu. A maioria das situações foram feitas de improviso. De última hora, e isto é um problema. E aí que está a crítica. Por quê? Porque no momento que nós tivemos, não veio, Silvas, uma enxurrada em 48 horas do nada. O ano passado nós tivemos a amostra disso. Pessoas que estão pagando seus eletrodomésticos tiveram tudo levado novamente. Ou seja, há de se ter agora cautela, precaução, e não só nos preocuparmos com as comportas, com o muro da Mauá, enfim, não. Nos preocuparmos também que esse plano de ação seja gerido e para que a gente não use. A gente paga plano de saúde, nós pagamos seguro de carro para não usar. Então que tenhamos uma cartilha para que, se necessário for, as forças de segurança e as ações do lixo ao salvamento. O prefeito municipal de Porto Alegre estava com uma situação do lixo completamente dramática. Ele tinha que levar um lixo para Criciúma, passando pela 118, congestionada, uma situação completamente atípica. Por quê? Porque não esqueçamos, foi um evento singular, tomara que não se repita, né? Então não estávamos preparados para isso, mas que esta experiência sirva para que nós possamos nos preparar, para não usar, mas para que possamos nos preparar caso haja necessidade. Não vamos centralizar a culpa em Porto Alegre, que Porto Alegre, coitada, recebeu água de tudo quanto é lugar. Né? É verdade. Eu quero dizer o seguinte, é isso, eu assisti de cadeira o aterro do Guaíba. Eu sou nativo de Ipanema. Isso foi tudo feito errado. A orla, que é consagrada, a orla do Guaíba, meu Deus do céu, a orla do Guaíba deveria ter praia, não tem. Ali tem morte. Se um menino, um adulto, qualquer pessoa entrar na água ali, não sei se volta. São buracos e pedras, verdadeiras navalhas que tem ali no que você ingressar na água. Está compreendendo? É uma ida sem volta. Então é uma orla bandida, criminosa. O Guaíba, o lago terminou, especialmente lá para o Lami, para aquela zona lá, tudo bem. Agora, aqui, nessa região toda, e o Guaíba perde o seu espaço. Ele também pediu agora, porque se ele não tivesse sido aterrado de maneira completamente adversa, sem uma tecnologia, sem um estudo aprofundadíssimo, está compreendendo? E onde é que foi esse capital do aterro? Aí, os gigantes, os espertos, tomaram conta desses valores. Silvas, me permita, só para complementar, não esqueçamos que Andradas é a rua da praia. Né? E a praia veio até Andradas, ou seja, e a praia de Belas, ou seja, o Guaíba ele foi assoreado para construção urbana e agora ele voltou, né? Ele tomou. Ele mostrou, então, assim, será que é a natureza mesmo? Ou realmente a questão da expansão urbana, que não tem nada a ver com esse governo, ela vem de décadas. Sim, claro. Efetivamente tomou espaço do rio. O que é sabido, e eu acho que nós não podemos esquecer, e deixar muito claro isso,
é que não pode. Imagine, senhores, se diante de tantas mazelas sociais como Porto Alegre tem, o prefeito de plantão, não é o Sebastião Melo, não é o Marquesan, resolva efetivamente fazer no muro que queriam derrubar uma melhoria de 300 bilhões, 400 milhões, que seria ali a questão das comportas. Imagine a gritaria, mas para que fechar comporta se não tem mais alagamento? Agora, quando há o alagamento, é a história do carro blindado. Para que blindar carro? Só vai lembrar da blindagem quando o sujeito te dá um tiro no vidro. São questões. Essa é a verdade. São questões. Lamentavelmente. Então mostrou agora, portanto, eles não fazem manutenção dos portões, do próprio muro da Mauá. Esse muro da Mauá tem que arrancar fora As mesmo. bombas, os diques. Diques, bombas, isso vai estar tudo errado. Tinha que ter canalização por baixo desses diques lacradas. Está compreendendo? Mas não, passa uma estrada, aquilo fica bloqueado, tem que vir o Brasil trazer bombas para cá para escoar água, quando nós poderemos ter o tráfego dessas águas pronto por baixo da estrada. Silvas, nós hoje somos manchete mundial, está acontecendo, então quem sou eu para falar? Não sou hidrólogo. E manchete horrorosa. E hidrólogos estão com atenção aqui e prestando. Mas será que nós não teríamos como ter efetivamente comportas estanques para que a água em determinado nível não entre na cidade? Seja, no momento em que levantar o nível do rio, tranca a comporta estanque, não vai entrar. E nós vamos expulsar isso então pelas bombas, que a caixa elétrica não fique submersa, evidentemente, não fique embaixo d'água pelo nível, porque isso também não é desse governo, isso é coisa antiga. Não, não estamos falando nada do governo atual, absolutamente. Não, eu estou deixando muito claro que aqui não vai crítica à atual gestão. Por quê? Porque o problema das comportas aconteceu, mas é histórico. Ninguém se preocupou com isso, houve uma coincidência. Por quê? Porque agora eu digo que o executivo, os projetos dos partidos políticos não examinam a infraestrutura. Não examinam. É que aí tem uma outra... Isso é canalha nesse momento. É que aí tem uma outra questão fundamental, que é o seguinte: Porto Alegre tinha um porto poderoso, tinha um movimento bom, e por questões político-administrativas, interesses de Rio Grande, de Itajaí, nós perdemos esse movimento todo. Então Porto Alegre perdeu, por exemplo, hoje, a Red Bull, que é uma empresa que não produz nada no Brasil, ela manda o seu navio com as latinhas de Red Bull para Itajaí. A empresa dona do Johnny Walker, ela manda as mercadorias para Itajaí. Por que ela manda para Itajaí? Porque tem capacidade lá e porque tem poder político, tem impostos, tem uma relação que interessa. Agora, Porto Alegre, o que o nosso porto tem? Não tem mais nada, 5 ou 10 metros de calado, nós perdemos. Rio Grande. Onde é o porto? É na entrada Rio Grande, da cidade. Rio Grande, mas antigamente a gente tinha navios bem grandes aqui. Bom, mas é que e o calado era maior. O calado, por que a gente. Aí vamos examinar. Por que a gente perdeu para Rio Grande e para Itajaí, por exemplo? Para não falar em outros portos. Agora se fala um porto até em Arroio do Sal. Né? Por que a gente perdeu o porto para Rio Grande? Por que perdeu para Itajaí? Por questões político-administrativas. O Porto de Porto Alegre tem 3 poderes. Por logística. O Porto de Porto Alegre sempre teve interesse de município, Estado e União. Teve uma época que o mesmo partido, o PT, era federal, municipal e estadual. E mesmo assim, naquela época, o Porto de Porto Alegre ficou fantasma. Não se conseguiu desenvolver nem projetos de modernização, etc. Né? Então, o que ocorre? São questões que a gente tem que analisar, tem que estudar um pouco de história e ver o que aconteceu. Por que Porto Alegre abriu mão de ter um porto movimentadíssimo, que tinha com navios grandes, e marinheiros, estivadores, movimento de dinheiro fantástico? Imagina quanto dinheiro a gente perde por uma empresa que nem a Red Bull, que é uma empresa mundial, que traz os seus navios com as latinhas para Itajaí. Não foi quanto dinheiro por dia a gente perde? Quanto dinheiro a gente perde para a empresa que traz o Johnny Walker
e traz o tanqueray, as bebidas que ela vende. É que não houve pensamento urbano, O que urbanístico houve para foi que isso. nós perdemos. Não nós houve. tivemos. Como é que tu vai botar um bitrem na Mauá? Um bitrem na Mauá para fazer um bitrem. Vamos dizer o seguinte, então nós só vamos fazer importação e exportação de produtos manufaturados. Cereais nós não vamos pôr. Até porque tem os armazéns na entrada da cidade. É um caos o nosso trânsito. É um caos. Eu estava vindo para cá, na esquina da Irmão José de Otão, aqui com a Garibaldi, tinha uma máquina abrindo, deixando uma pista só às 4 horas da tarde, subindo para a Independência. Por quê? Porque não há nem a possibilidade da organização que essas manutenções sejam feitas em horário de menor fluxo de carro. Imagina nós termos um porto na entrada da cidade, no coração da cidade. Coração pulsante. Esse porto poderia ser até mais, não precisava ser necessariamente no centro de Porto Alegre, tem 68 quilômetros de costa para fazer porto, e tem a partir de Cachoeirinha, da ponte elevada, a partir de Cachoeirinha até o farol lá de Itapuã, quantos quilômetros tem? E eu acho que não, até mesmo pela questão de navegabilidade. É uma pena, nós perdemos. O rio ali não tem para calar. Nós perdemos, e eu acho que tem que pensar em dragagem, sim. Né? A nossa areia atualmente vem da onde? Osório, Santo Antônio da Patrulha. E aí? Será que não tem como pegar areia, as pedras do fundo? Ah, não, elas são contaminadas, não sei o quê. Eu acho que tem que pensar melhor. E o Ministério Público e a Justiça vão ter que repensar atitudes. Esse negócio da areia, que os ambientalistas, o Ministério Público se envolveu, é por causa da areia, do saque de areia clandestino. E aí foi a nascente desse problema, está compreendendo? Porque o pessoal também que atua nesse segmento, ou alguns que atuam nesse segmento, agiu de má fé, né? E aí deu nisso que deu. Aí suspende tudo. E aí tá aí. E, aliás, essas areias que vêm aí perto do litoral, mesmo do Santo Antônio, não são as melhores areias para a construção civil. Ela não deve ter sal. Não pode ter sal. Por causa da Ferrari? Elas são areias que não pode ser bem na beira da praia. Tem que pegar areia em Osório, Santo Antônio, areias que mais para dentro. Tem muito sal, tem muito sal lá também, tem que ser em outro lugar. Aqui, mas aqui enfim, que é a famosa areia lavada, né? Enfim, numa crise, a palavra crise no Oriente significa crescer. Nós vamos ter que aprender, nós vamos ter que duramente... Lá na Suécia teve um navio que afundou depois que ele andou 500 metros. Matou 30 pessoas. Faz 300 anos isso, mais ou menos. O navio afundou, 200 anos depois, o governo foi lá recuperar o navio de madeira. Hoje, esse navio é um museu nacional que vai 2, 3 milhões de pessoas por ano. Aquilo ali é uma demonstração da vergonha, da ineficiência, da corrupção do rei, dos engenheiros, e está lá para visitar. Museu Vasa. Maravilhoso. Né? É isso que fizeram na Suécia. A gente podia ter um símbolo aí da... né? Afonso Praça Batista. Silvas, eu queria fazer um clamor aqui para os municípios da região metropolitana, que tem a densidade maior de trânsito. Nós temos alguns aplicativos de navegação que são nutridos pelos próprios usuários. Quando tem um carro parado, um carro acidentado, eu vou fazer uma citação aqui. O Waze é um dos aplicativos que mostra qualquer tipo de inconformidade no trecho que está se passando. Se vê a viabilidade das prefeituras trazerem, mesmo que agora em função já da baixada das águas, mas que pudesse ter um contato com essa plataforma, ou mesmo elas próprias fazerem esse tipo de mapeamento e fazer a informação dos trechos em que estão bloqueados, dos trechos que estão alagados, dos trechos em que tem, e daí, porque com o tráfego, o próprio aplicativo ele calcula a rota, dificilmente, até uma variação muito pequena de minutos, ele acaba não errando, mas se a municipalidade conseguisse trazer essa informação, talvez contato direto com a empresa que gerencia esse app, ou até outros, talvez melhores, enfim, que pudessem trazer ao motorista a possibilidade de nós diminuirmos, por exemplo, atrasos no que se refere a engarrafamentos, como aconteceu de ontem, que as pessoas ficaram 5 horas no trânsito paradas. Por quê? Porque não sabem como vai estar
por exemplo, a saída, a entrada de Porto Alegre. Como vai estar, como que eu faço? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Como a questão do meu pequeno drama pessoal, muitas vezes eu fui ver a questão da condição da Severo Dúlios, se tinha ou não tinha baixada água, por exemplo. Por total ignorância, eu morando em Novo Hamburgo. Eu botava nesse aplicativo e ele dava rigorosamente o trajeto a ser percorrido. Você não estava embaixo da água. Por quê? Porque ninguém foi ali e clicou no aplicativo dizendo que aquela via estava bloqueada em função do alagamento. Se a prefeitura fizesse isso, ela talvez tenha um braço de apoio de mobilidade pública. Para que aquele que venha passear, aquele que venha ver uma loja, veja, opa, só um pouquinho, vou levar 3 horas para chegar no centro de Porto Alegre. Não vou. Vai diminuir a situação. Por quê? Porque vai ter bloqueado, máquinas na pista, muito lixo. É impressionante. A região metropolitana, eu tive que agora passar por dentro de São Leopoldo, a devastação é a mesma. Eu vou cometer aqui só um depoimento à audiência. Eu fui ao bairro São Geraldo, São João, no meio da semana passada. O cheiro de esgoto é daquele esgoto de valo mesmo. Das casas, na rua, aberto, já seco. Céu aberto. Ao céu aberto, aquele esgoto Cloacal. antigo de vilho, de água parada, horrível. Mas hoje me deu uma preocupação muito grande. Vindo pela 448, totalmente desobstruída, vindo de Novo Hamburgo para cá, ao passar por trás de Canoas, ali perto da Praia do Paquetá, na entrada do Paquetá, atrás ali da Matias Velho e tal. Infelizmente, por experiência de vida, eu já senti cheiro de cadáver. E a 448, naquela região ali, está com cheiro análogo ao cheiro de cadáver. Ainda tem águas ali e é muito cheiro, o cheiro de putrefação. Muito alto. Lamentável. Então, assim, há possibilidade, inclusive fica aqui o alerta de autoridades, de poder efetivamente existir algum corpo ou até corpos ali vindos do alagamento e estarem nas imediações da rodovia, porque o cheiro de cadáver humano, e não é carniça, que é carne animal, a gente tem no interior, o cheiro do cadáver humano é muito próprio. E o cheiro é muito forte, o carro com os vidros fechados, com o ar-condicionado ligado, infestou o carro cheiro. Fala, Praça Batista. Sabe que é uma coisa muito engraçada? Nós aprendemos na faculdade de Direito, logo no começo, nas propedêuticas, que a sensação e a necessidade de espírito de cidade, que na Grécia Antiga era a polis, por isso Veranópolis, Florianópolis. E quando, salvo engano, eu estou do lado de um historiador aqui, Atenas atacou Esparta, e Esparta teve que se render, os espartanos saíram correndo e gritavam: viva, viva, polis vem conosco. Porque a cidade é um espírito de cidade. Mas é impressionante a quantidade de lixo que nós encontramos nas ruas e a ausência desse espírito das pessoas conservarem o meio que vivem. Eu voltando de Novo Hamburgo, já mais uma semana atrás, mas agora se agravou muito, na elevada de acesso ao centro de São Leopoldo existem várias barracas. Os senhores não têm ideia da quantidade de lixo que é jogado naquela elevada, naquele viaduto, que é o viaduto ali, muito característico naquela curva que tem a reta para Novo Hamburgo ali, no centro de São Leopoldo. Ou seja, as pessoas que estão flageladas por esse crime contra o meio ambiente, sabe-se que o lixo, quando mal manejado, ele efetivamente polui. Eles estão sofrendo, em vez de aprenderem com isso e reservarem, não, eles efetivamente continuam a largar o lixo na rua. É aquela velha hipocrisia do sujeito que critica o prefeito porque não limpa o bueiro e joga a bituca de cigarro após fumar no chão.